Olá, bom dia, pessoal, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que vocês assistem esse vídeo. Essa semana, a nossa aula seria no dia 7, na segunda-feira, e... só começar a gravar o vídeo que começa a passar caminhão na rua. A nossa aula seria segunda-feira, 7 de setembro, que é feriado, então não vai ter aula essa semana. Então, por isso que eu gravei o vídeo para vocês sobre a matéria, para a gente não perder muita coisa, tá? Eu vou começar a transmitir minha tela aqui, tá? Eu espero que todos vocês estejam bem, que vocês estejam em casa. Vocês daqui a pouquinho já devem estar conseguindo enxergar aí. Eu vou só acertar algumas coisinhas aqui para poder fazer umas marcações. Vamos lá. Então, ó, a matéria, continuando, né, a apostila, a gente estava vendo a apostila do terceiro bimestre. Se vocês ainda não pegaram na escola a apostila, vão lá, peguem a apostila, que ela já está sendo distribuída, dá uma olhadinha nos horários, a Dani postou no grupo do WhatsApp, mas se vocês tiverem dúvida a respeito do horário que vocês podem buscar, né, a apostila do terceiro ano, dá uma ligadinha na escola, que tem uns horários específicos para cada série, para evitar aglomeração na escola, questão de segurança, tá? Então, para quem não pegou ainda a apostila, aqui, né, nessa apresentação, que depois eu também vou compartilhar com vocês, tem as páginas da apostila que eu estou tratando aqui. Então, se vocês baixarem essa apresentação, vocês já vão ter as páginas da apostila, onde estão os exercícios, onde está a matéria, no PDF que eu vou enviar para vocês junto com o vídeo, tá? Então, a matéria de agora é sobre o efeito fotoelétrico. Na apostila de vocês, ó, tá lá na página 30. Então, tá assim, tá? Desculpa. Tá na página 30, lá no finalzinho dela, porque no começo estava a parte ainda sobre a atividade 2, que era os espectros atômicos. E aí, aqui, olha, sempre começa como uma pergunta para a gente saber o que vocês já viram a respeito disso. Então, se vocês já devem ter reparado em alguns equipamentos, né, que quando a gente passa a mão na frente, assim, eles funcionam. Por exemplo, aqui está o exemplo da torneira, né, a gente passa a mão na frente dela, começa a sair água. Quando a gente tira a mão, ela para de sair água. Tem outras coisas também, um elevador, por exemplo. O elevador, a porta está fechando, quando a gente coloca a mão na frente, a porta para de fechar e ela abre. Agora, por causa do Covid, várias coisas estão sendo... os botões que antes a gente apertava, está sendo só para a gente passar a mão na frente. Então, vocês já se perguntaram como é que essas coisas acontecem? Né? Como que a gente sabe que é um sensor, mas tem um sensor ali, mas como que isso funciona? Então, isso tem tudo a ver com o efeito fotoelétrico, e para ajudar aqui na explicação, eles sugerem que seja lida as páginas 49 até a 51 desse livrinho aqui, que é o GREF. Gente, o GREF é muito legal, é um livrinho bem interessante, que tem uma linguagem bem simples, tem uns desenhos que ajudam a gente a entender melhor as coisas. Então, o que eu fiz? Então, essa aula vai ser assim, eu peguei que eu tenho, o GREF, né, eu coloquei aqui as páginas que eles estão sugerindo aqui para ler, e eu vou fazer uma leitura junto com vocês. Vou fazer a leitura e a tradução do que está escrito ali, porque às vezes tem algumas coisas que ficam meio... vocês ficam com um pouquinho de dúvida, não estão acostumados com a física por trás disso, tá? Então, aqui, essa daqui é a página 49, né? O GREF é de ótica, não é a parte de física moderna, mas nessa parte de ótica eles chegaram aqui começar a física moderna, a gente vai ver daqui a pouquinho, senão eu estava dando um spoiler aqui, né? Então, aqui começa falando, né, que a gente vai falar um pouquinho das teorias de Planck e de Einstein, porque o efeito fotoelétrico foi descrito por Albert Einstein. Todo mundo está acostumado a só imaginar que o Einstein só falou de teoria da relatividade geral e especial, mas Einstein explicou muito bem o efeito fotoelétrico, foi por causa disso que ele ganhou um prêmio Nobel. Einstein nunca ganhou um prêmio Nobel por causa da teoria da relatividade, ele ganhou um prêmio Nobel por causa do efeito fotoelétrico, e se eu não me engano, pelo movimento browniano também, que foi uma outra coisa que ele descreveu muito bem. Então, Einstein fazia muita coisa, tá? Então, uma coisa que a gente sabe, que isso da física clássica já, é que quando o filamento de uma lâmpada, aquelas lâmpadas antigas, sabe, aquelas lâmpadas que esquentavam bastante, que nem vende mais, eu acho, talvez só
para forno, alguma coisa assim, que a gente chamava de lâmpadas incandescentes. Então, a gente sabia que quando elas aqueciam, com a passagem da corrente elétrica por elas, elas aqueciam. E quanto mais elas aqueciam, elas começavam a emitir luz. E aí, vocês já devem ter visto também, aqui está falando do exemplo do carvão, né, na churrasqueira, quando o carvão começa a pegar fogo, quando ele fica bem quente, ele já vai ficando avermelhado. Metais, quando aquecem, eles começam a emitir luz, então vão ficando com uma cor. Primeiro eles vão ficando avermelhados, e conforme a temperatura vai aumentando, vai mudando de cor. As cores vão ficando cada vez mais para o azulado, mais para o lado do branco, tá? Então, e aí a cor que está emitindo, a cor que esse material está emitindo quando está aquecido, está relacionado com a temperatura. Então, quando a temperatura é alta, mas não tão alta assim, a cor é mais avermelhada, tipo do carvão em brasa. Algum metal já chega em temperaturas maiores do que o carvão em brasa, então ele pode começar a ficar alaranjado, vai ficando cada vez mais, depois vai ficando amarelado, vai indo para o lado do branco, porque a temperatura está aumentando, tá? E aí, quem explicou isso de uma maneira que coincidia com as observações foi Max Planck, e ele que foi meio que o desenvolvedor, um dos primeiros a criarem a física quântica. Então, aqui, olha, eu acho que deve dar para vocês verem aí, se vocês estiverem vendo no celular, dá para aumentar a tela, mas depois vocês podem acompanhar com o arquivo em PDF, vocês podem até dar um zoom, parece que dá para ver direito aqui, né? Vamos tentar. Então, olha, aqui está mostrando, assim, as cores, algumas cores, e quais as temperaturas relacionadas. Então, a temperatura está em Kelvin, vocês devem lembrar do ano passado, que vocês viram a temperatura em Kelvin, em Fahrenheit e em Celsius. Então, aqui está em Kelvin, que é a temperatura absoluta. Então, a cor mais castanho, né, está lá um pouquinho mais marronzinha, é de 800 Kelvin até 930 Kelvin. O vermelho é de 930 a 1330. O amarelo é de 1330 a 1530. E o branco, o azulado, é acima de 1530. Tá? Mas essas cores aqui, que é da luz visível, não é as únicas radiações, né? Porque a luz é um tipo de radiação, uma radiação eletromagnética. Tá? Então, a luz visível, ela tem um determinado comprimento de onda. Mas só que esses objetos, quando a gente aquece eles não emitem somente luz no comprimento de onda que a gente consegue enxergar. Não emite só em luz visível. Na verdade, a maior parte da radiação que esses objetos estão emitindo é na faixa do infravermelho. Por isso tem aqueles óculos que dá para colocar e ver as coisas em infravermelho. Porque tudo que emite calor emite radiação infravermelha, mesmo que a gente não consiga enxergar. A gente não consegue enxergar isso sem um óculos especial, sem um equipamento especial para isso. Então, a maior parte da radiação, quando um corpo está sendo aquecido, está na faixa do infravermelho, e uma pequena parte vem para a parte do luz visível, que a gente consegue ver, e também para outras frequências que são maiores, por exemplo, o infravermelho. Quanto maior for aquecendo, vai indo para frequências maiores, né, para ondas de luz mais energéticas, tá? Aí aqui tá mostrando um gráfico, tá? Tem nessa partinha aqui do lado, ó, tem um gráfico, deixa eu fazer aqui que talvez, aqui tem um gráfico, tá? Então aqui tá mostrando a frequência, não sei se dá para vocês enxergarem aqui, eu não tenho como dar zoom no PDF aqui agora. Então aqui tá a frequência dessa onda de luz que está sendo emitida, aqui essa frequência é 10 elevada a 14 Hz, tá? Então, imagina aqui, é como se eu tivesse um 1 com mais 14 zeros, né? Então, é muito, muito grande essa frequência. Lembrando que a frequência de uma onda é o número de vezes que essa onda se repete em um segundo. Então, essas ondas aqui elas estão se repetindo 10 com mais 14 zeros de vezes por segundo. Então, aqui, ó, tá mostrando no eixo X, né, a frequência, no eixo Y, a radiação, né, o quanto que está sendo irradiado dessa frequência de luz aí. E aqui, ó, vocês veem que tem essa primeira ondinha aqui, ó, corresponde a uma temperatura de 1000 Kelvin,
A segunda curvinha aqui é de 1.500 Kelvin, e essa terceira curvinha é de 2.000 Kelvin. Aqui, gente, tem um erro, tá? Porque quando a gente expressa a temperatura em Kelvin, a gente não coloca essa bolinha de grau, então a gente nunca fala 2.000 graus Kelvin, a gente só fala 2.000 Kelvin, tá? Então, vocês podem ver o quê? Que conforme a temperatura vai aumentando, o morrinho está ficando mais alto. O que significa isso, tá? Então, aqui lembra que eu falei que no eixo Y tá quanto que está irradiando? Então, quanto maior a temperatura, mais vai irradiar em forma de uma radiação eletromagnética, que pode ser de luz visível ou não. O pico, esse pico, né, quais são as frequências dessa onda que está sendo... a maior parte da onda está sendo irradiada nessas frequências, tá? Então, aqui, ó, nessa primeira está mais ou menos 1 vezes 10 a 14 Hz, essa segunda está mais ou menos no 1,5, e essa terceira onda aqui está mais ou menos no 2. Então, essa terceira onda aqui, que é a maior, 2.000 Kelvin, está sendo irradiada lá para o 2 vezes 10 a 14 Hz. O nosso Sol, a temperatura na superfície dele é de mais ou menos 5.000 Kelvin, então... ele vai ter um comportamento igual, sabe? Tipo, o gráfico vai ser muito parecido com esse, só que o interessante é que a gente consegue ver, a maior parte da radiação que está sendo emitida está na faixa que a gente consegue ver, né? Vamos dizer assim, a parte que a gente consegue ver está mais pro lado do amarelo, tá? Mas ele também é lógico que emite no infravermelho, no ultravioleta, e por assim vai, tá? Então, quanto maior a temperatura, os máximos aqui vai se deslocando para frequências cada vez mais altas, tá? Frequências mais altas significa que a energia dessa luz é mais alta. E aí, uma coisa que é muito interessante que foi explicada, né, que até então achavam-se que a luz era emitida de forma contínua. Contínua, assim, que não tem espaços entre elas, tá? Que ela era contínua e homogênea. E ela atingia por igual um corpo, sei lá, um objeto que ela incidia. Então, imagina assim, tem a luz incidindo aqui na minha mesa, se a luz fosse contínua, ela ia incidir por igual em toda a superfície da minha mesa. Mas, na verdade, a luz, ela não é contínua. Na verdade, nada, quando a gente começa a ver mais a fundo, é contínuo. Por isso que a gente tem o nome de física quântica, que a gente vai ver o que significa daqui a pouquinho, tá? Então, a luz, ela não é contínua, ela é composta por pequenos granulinhos, que foi chamado de pacotes de onda, ou, como aqui embaixo está mostrando, né, esses pacotes são chamados de quantum, o que em latim, eu acho, significa, que tem um negócio bem na frente aqui da minha tela, não consigo ler o que está escrito ali. Cadê aqui? Não está escrito em qual língua, mas eu acho que é em latim ou grego, sei lá. Então, quanto significa pacotes de onda? É mais ou menos assim, vou dar um exemplo prático aqui. Imagina a televisão, ou uma fotografia. Quando a gente vê uma fotografia ou assiste alguma coisa na televisão, parece que as coisas são todas contínuas, os objetos são contínuos. Mas se a gente for olhar bem de pertinho, a gente vai ver que, na verdade, aquela imagem é composta por um monte de quadradinhos, que são os pixels. Vocês já ouviram falar dos pixels, né? Então, cada quadradinho daquele é um pixel. Então, se a gente olhar bem de pertinho, a gente vai ver, né? Tem aqueles pixelzinhos, aqueles quadradinhos pequenininhos. Então, a imagem, ela não é contínua. Ela é cheia de pixels. Ela tem pacotes de imagem ali. Então, vocês já devem ter visto que as fotografias... Imagina assim, ó, quilo, já devo ter dito para vocês que quilo significa 1000. Então, se fosse quilopixel, seria 1000 pixels. Megapixels seria 1 milhão de pixels. Gigapixel seria 1 bilhão de pixels. Então, quando a gente tira uma fotografia lá, não sei quantos megapixels, você já sabe, não sei quantos milhões de pixels. Então, imagina uma tela ali, você pode ter, sei lá, 16 milhões de pixels. Então, quanto maior a quantidade de pixels, menor vai ser o tamanho desses quadradinhos. Por isso que as imagens, elas ficam com uma resolução melhor, tá? Então, é mais ou menos assim na física quântica. Esses pacotes aqui de onda na física quântica é o equivalente a esses pixels das imagens que a gente tem. Só que é lógico que não é uma imagem que a gente não consegue ver.
Os pixels que a gente tem, a gente ainda consegue enxergar isso. Se a gente olhar bem de pertinho, a gente consegue enxergar. Mas os quantum da física quântica, a gente não consegue enxergar, porque o tamanho deles é muito, muito, muito pequenininho. Então, aí, viu-se que a luz, ela não era contínua, ela era composta desses pequenos pacotes, né, de energia, né? Então, cada um desses pacotes de luz foi chamado de fótons, tá? Então, um pacote de luz é um fóton. E esses fótons podem ter energia que é igual, ó, vocês já viram essa formulinha aqui, ó, que é essa formulinha aqui, ó, que a energia é igual a constante de Planck multiplicado pela frequência. A gente falou disso lá no átomo de Bohr, a gente falou disso também quando a gente falou dos espectros atômicos. Então, aqui, a energia do fóton vai depender da constante de Planck, risquei aqui sem querer, vai depender da constante de Planck, né, que é 6,63, aí aqui tá arredondado, tá? 6,6 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundos. Eu mostrei para vocês também que a constante de Planck pode ser expressa em eletronvolts, dependendo do que a gente estiver fazendo, compensa mais a gente usar a constante de Planck como eletronvolt ou como joule. Deixa eu apagar aqui, gente, porque esse negócio está me atrapalhando. Tá? Então, a constante de Planck está aqui, e a frequência é aquela do gráfico lá que eu mostrei. Então, a frequência tem a ver com a cor da luz, ou da parte visível, ou então tem a ver se ela está no infravermelho, no ultravioleta. Essa frequência determina qual é que faixa do espectro eletromagnético que vai estar aquela onda, tá? Então, para a gente saber essa energia, a energia de cada pacotinho de onda, a gente precisa saber qual que é a frequência, né, desse fóton. Lembra, né, que quando, não sei se vocês lembram lá, vou tentar desenhar aqui, ó, a gente tinha um núcleo, e aí, em volta do núcleo, tem os elétrons que giram, ai, nossa, gente, estou desenhando muito mal. Tem os elétrons que giram aqui nessas órbitas. E aí, quando um elétron, ele passa de um nível para o outro, porque ele ganhou energia, quando ele volta para o nível anterior, ele vai emitir essa energia em forma de um fóton. E só pode ter, a energia desse fóton tem que ser exatamente a diferença de energia aqui entre os níveis, tá? Agora, o que isso aqui tem a ver com o efeito fotoelétrico? Por que a gente está falando tudo isso para falar do efeito fotoelétrico, tá? Então, o que acontece? Tem alguns elétrons que ele vai ficar na camada mais externa, que a gente chama camada de condução, ou a banda de condução. Então, o elétron está aqui na última camada, ou no último nível do átomo. Ele está quase fora do átomo. Então, se ele ganhar energia, se ele receber energia aqui, ó, ele recebeu energia de alguma fonte. Então, ele vai receber energia. O que acontece quando o elétron recebe energia? Ele vai pular de nível. Só que quando ele pula aqui de nível, não tem outro nível para ele ficar circulando no átomo. Ele recebeu essa energia e aí ele conseguiu escapar do átomo. Então, ele virou um elétron livre. Ou, sei lá, se ele estiver ligado num fio, a gente pode ter uma corrente elétrica aí, tá? Então, ele recebeu energia e ele conseguiu sair da atração desse átomo. Tá? Aqui, se ele recebe energia aqui no nível 1, ele pode passar para o nível 2. Se ele receber muita energia, ele pode ir lá para o nível 3, sabe? E assim por diante. Mas quando ele está no último nível, não tem mais um nível para ele ir. Então, ele sai do átomo. E é basicamente isso que acontece no efeito fotoelétrico. Eu vou passar aqui a outra imagem, que fica mais fácil de entender. Tá? Então, aqui, geralmente acontece nos metais, o efeito fotoelétrico, vou até escrever aqui, tá? Geralmente ocorre nos metais. Por que ele ocorre principalmente nos metais? É porque os metais, os elétrons que estão aqui no último nível, eles estão mais, como dizer assim, eles estão mais externos do que os elementos que não são metais, tá? Os elementos que não são metais, os elétrons costumam ficar nas órbitas mais internas aqui do átomo. Nos metais, eu tenho uma camada que chama camada de condução, que tem vários elétrons lá, tá? E aí fica mais fácil desse elétron receber energia e sair, né, desse material, do que só mudar de nível.
Um elemento que não é metal, o elétron também recebe energia, só que ele muda de nível e depois ele volta para o nível que ele estava anteriormente. Então, aqui, ó, essa energia, tá? Então, ele vai receber... Opa, vamos arrumar aqui. Vai receber energia. Nossa, ficou muito horrível isso aqui. O elétron, ele vai receber energia aqui. Como que ele vai receber essa energia? Essa energia, como é o efeito fotoelétrico, o foto que vem de luz, né? Então, o elétron vai receber aqui a energia em forma de luz. Lembra, gente, essa luz pode ser visível ou não. Eu posso ter luz com uma determinada cor, ou posso ter um infravermelho, eu posso ter um ultravioleta. Então, ele vai receber energia aqui numa determinada frequência de luz, né? Cada frequência corresponde a uma cor. E aí, esses elétrons ganhando essa energia, ele vai poder mudar de nível, só que como ele já está no último nível, ele sai do átomo. Então, aqui é mais ou menos a parte macroscópica que acontece, e aqui é o que acontece lá no interior do átomo. Então, o fóton, ele vem aqui, bate no elétron, deu energia para ele, é como se desse um empurrãozinho para ele. Deu um empurrãozinho para ele, ele consegue sair aqui do átomo. Então, ele vai sair com energia, com a energia que ele ganhou aqui. Então, essa energia que ele ganhou vai ser transformada aqui, né, essa pancada que ele ganhou vai ser transformada em energia cinética. Energia cinética, lembra, né, que é energia de movimento. Então, e aí o fóton que bateu nele, ele, sabe, um jogo de bilhar? É como se eu tivesse uma bolinha de bilhar, bateu em uma, essa bolinha foi para um lado e a bolinha que bateu aqui foi para o outro, tá vendo? Então, esse fóton bateu nesse elétron, ele saiu do átomo e ele continuou o caminho dele para esse lado de cá, tá? Então, só que aí tem lembra, né, gente, que um elétron que vai passar desse nível para esse nível aqui, ele tem que receber uma quantidade de energia que é igual à diferença de energia, né, a variação de energia entre os níveis, né. E aqui também, o elétron, ele só vai sair do átomo se ele receber energia suficiente para sair desse átomo. Vamos supor que nesse metal, só elétrons ele tem que receber uma determinada energia que corresponde a um fóton de luz azul, vamos supor, tá? De luz azul. Então, a luz azul vai ter uma determinada frequência, não vou lembrar de cabeça agora, tá? Então, nesse material, só quando ele recebe fótons de luz azul é que os elétrons saem desse material, tá? Se eu iluminar esse material com luz amarela, não vai acontecer nada. Se eu iluminar esse material com luz verde, não vai acontecer nada, tá? Aí sai lá o elétron. Aí você fala assim, não, mas e se eu colocar um holofote de luz azul nesse material? Vai sair muito mais elétrons? Aí eu vou falar para você, não, vai sair a mesma quantidade de elétrons que sairia se você tivesse ligado uma lanterninha de luz azul ali. Só que o que vai acontecer é que a energia cinética desses elétrons, quando eles saírem, vai ser maior. Então, se eu ligar uma lanterninha, eu vou ter, vamos supor, 10 elétrons saindo. Se eu ligar um holofote, eu vou ter 10 elétrons saindo. Só que os elétrons da lanterninha vai sair com uma velocidade um pouquinho menor e os elétrons do holofote vai sair com uma velocidade muito maior, tá? E aí, voltando lá, a questão da torneira, né? Como que funciona, então? Se é o efeito fotoelétrico, como funciona a torneira e o elevador? Esses dispositivos, equipamentos, eles estão emitindo radiação aqui, emitindo luz aqui, normalmente numa frequência que a gente não consegue enxergar, você não vê, né? Então, ele está emitindo luz aqui, vamos supor que seja no ultravioleta, que a gente não consegue enxergar. Aí essa luz vai bater na mão da gente, está emitindo direto aqui, tá? Então, está emitindo direto, não tem nada na frente dele, está emitindo e essa luz vai, se espalha por aí. Mas, quando eu coloco a mão aqui na frente, a luz vai bater na minha mão e vai ser refletida de volta. Então, essa luz, quando ela é refletida de volta, ela vai fazer com que aqui o elétron dos átomos aqui saiam desse átomo, né, e cria uma corrente elétrica. Então, quando tem uma corrente elétrica aqui, a torneira abre. Mesma coisa com a porta do elevador. Então, o elevador, na hora que ele está fechando, ele está emitindo luz ali que a gente não está enxergando. Quando eu ponho a mão na frente, eu estou interrompendo essa passagem de luz. Então, imagina, enquanto está passando a luz ali, tá tendo
os elétrons estão sendo ejetados e está criando uma corrente elétrica. Quando eu interrompo a passagem de luz ali, eu interrompi a corrente elétrica. E aí a porta tem lá um dispositivo de segurança, e quando a corrente elétrica é interrompida, ela tem que abrir. Tá? Então, todos os equipamentos que funcionam dessa forma, é assim, eles vão emitir uma certa... Ele está emitindo aqui luz numa certa frequência, e aí ela vai bater na nossa mão e vai ser refletida de volta, e aí quando chega aqui, vai gerar uma corrente elétrica, né, vai fazer com que os elétrons circulem aqui dentro, e aí faz com que a água da torneira saia. Tá? E aí, o que eu gostaria que vocês fizessem agora são exercícios, tá? Então, aqui vocês já vão conseguir explicar essas questões aqui. Essa parte aqui, que era para vocês lerem, foi aquilo que eu coloquei lá. Se vocês quiserem saber um pouquinho sobre o Prêmio Nobel do Einstein, é só assistir esse vídeo aqui. Aí aqui está perguntando, né, por que o efeito fotoelétrico ocorre preferencialmente nos metais, tá? Então, aí vocês podem também explicar, podem até dar uma pesquisadinha melhor sobre isso, se vocês quiserem. E aí tem essa última pergunta que está na página 31, tá? Vocês vão ler a afirmação, né? Tipo, uma radiação violeta consegue arrancar elétrons ao atingir uma placa metálica, enquanto uma radiação de mesma intensidade, contudo de outra cor, não consegue. Quando a gente aumenta a intensidade da luz vermelha, ela também consegue arrancar elétrons da placa metálica. De acordo com todos os conhecimentos que a gente falou aqui, você justifica, você acha que essa afirmação é verdadeira? É falsa? Qual é a parte verdadeira? Qual é a parte falsa? O que está acontecendo aí? Então, vocês expliquem o que está acontecendo aí, tá? E aí, vocês citem outros dispositivos que utilizam o efeito fotoelétrico. Eu já dei outro, né, que é o elevador, mas vocês podem tentar achar mais algum, tá? Então, faça os exercícios no caderno. Deixa no caderno, porque vocês vão precisar deles para fazer o provão, para fazer as atividades que eu passo, tá? Eu já vi que tem gente que responde a atividade sem ter feito o exercício da apostila. Gente, é muito parecido, tá? Os exercícios que eu passo lá é parecido com os da apostila. Então, eu vou interromper aqui o meu compartilhamento. Então, os exercícios que vocês fizerem na apostila, vocês vão usar para fazer depois no provão, tá? Então, não é perda de tempo, e também se alguém precisar de alguma recuperação, alguma coisa assim, eu posso pedir para me mandar a apostila. Então, gente, é isso, hoje. Eu acho que talvez demorou um pouquinho essa aula, né? Espero que não tenha ficado muito extensa. E qualquer dúvida, manda no WhatsApp, manda no privado, manda no e-mail, manda por onde vocês quiserem. Vocês podem me perguntar o que vocês quiserem sobre isso. Se alguma coisa não ficou clara, me pergunta também, eu respondo. E fiquem bem, espero que vocês tenham aproveitado aí o feriadinho. E até a próxima. E façam as atividades, gente, não deixa para depois. Então, tchau, tchau. Beijão. Até.